E aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, presentes no agora. Hoje quero resumir para vocês o que aprendi na segunda aula da sequência de 8 aulas da Masterclass da Mary Morosen, 8 leis espirituais para multiplicar seu dinheiro. Lembrando que essas técnicas elas podem ser utilizadas para qualquer área, qualquer tema, desejo que queiram atingir. Tá? E lembrando também que quando eu falo de leis espirituais, eu não estou falando de religião. Eu estou me referindo à conexão com o todo, o universo, com uma questão de energia. Tá bem? Na primeira aula, a grande mensagem foi prestarmos atenção a nossos pensamentos, porque eles estão diretamente influenciando nossos resultados. Lembram disso? E aí, nessa segunda aula, a Mary explora 8 tipos de bloqueios ocultos que provavelmente temos e que estão nos impedindo de ter abundância. E aí eu quero dividir esse vídeo de 4 formas. Primeiro, eu quero contar uma rápida história que a Mary contou e que retrata bem a questão de bloqueios ocultos. Depois eu vou passar pelos 8 bloqueios, explicando brevemente cada um. Depois eu dou uma receita que a Mary conta para desbloquear ou acabar com esses bloqueios. E aí as mensagens finais. Tá? Começando pela história. Né? História muito interessante de um velho pescador e de um garotinho. Ambos pescavam próximos em um lago e o garotinho tentava, como vocês devem imaginar, a todo custo pescar ao menos um peixe, mas não conseguia. Já o velho pescador pescava um em seguida do outro. Mas o garotinho começou a perceber algo estranho com o velho pescador, porque alguns peixes, principalmente os maiores, o pescador tirava do anzol e colocava no rio. Antes de colocar no rio, ele parecia que ele media alguma coisa que ele tinha no barco e aí devolvia o peixe no lago. E aí o garoto questionou o velho pescador, que disse que ele somente ficava com os peixes que tinham o exato tamanho da fritadeira que ele tinha em casa. E aí, qual que é a sacada, né, pessoal? Qual é a mensagem que a Mary queria passar? Né? Será que nós não somos esse velho pescador? Né? Explicando melhor. Às vezes a gente começa a desenhar a vida que a gente quer, em termos de saúde, em termos financeiros, em termos de relacionamento, e aí as ideias vêm pra gente, né? A gente começa a medir essa ideia ou as pessoas que chegam na nossa vida com a vida que a gente tem. E aí o que a gente faz? Geralmente a gente descarta, como o velho pescador descartava os peixes grandes. Né? Será que a gente não está agindo como esse velho pescador? Né? Será que a gente não está descartando coisas, ideias que vêm na nossa mente sem sequer testá-las e sem sequer provocar mais alguns pensamentos e desbravar mais essas ideias quando elas surgem? A verdade, pessoal, é que a gente vive num mundo de abundância, né? Um universo infinito. Lembra da história da TV, do rádio, do telefone? Né? A gente digita o canal que a gente quer e assiste. Põe lá no determinado megahertz e escuta a rádio. Digita uma sequência de 8, 9 números e fala com a pessoa do outro lado. As leis que governam a abundância e a nossa habilidade de traduzi-las para resultado operam exatamente e precisamente do mesmo jeito desses exemplos. Né, da TV, do rádio, acontece da mesma forma. Né? Vale lembrar também os conceitos do primeiro vídeo, né? Que os resultados acontecem sempre 2 vezes. Primeiro eles acontecem dentro da gente, para depois acontecer fora da gente. Lembrando que não acontece para a gente, acontece com a gente. Tá bom? Bom, vamos lá aos 8 bloqueios. Tá? Qual que é a ideia aqui? Caso vocês se identifiquem com um ou mais, anotem, porque o próximo passo é eu contar que dica que a Mary deu sobre como desbloquear esses blocos ocultos que a gente tem. Tá? Existe uma forma de trabalhar para desbloqueá-los. Tá? Mas primeiro vamos conhecer os 8 e aí ver se a gente se identifica com um ou outro. O primeiro, pessoal, está relacionado à sensação de não merecimento. Sabe quando você sente assim, tipo, eu não sou suficiente, isso serve para os outros, mas não serve para mim, ou eu não mereço. Isso é um bloqueio, pessoal. Né? Assim como o segundo bloqueio, às vezes a gente acha que não é, mas é. Sabe um sentimento, o segundo bloqueio é aquele sentimento e pensamento de que nunca temos o suficiente, né? Nunca está o suficiente. Sabe quando você se encontra competindo para ganhar um pedaço a mais da torta? Lembra, o universo é infinito. Né? Quando você sente escassez, quando você sente que não tem para todo mundo, isso é um tipo de bloqueio, a gente precisa trabalhar esse bloqueio. Né? Já o terceiro bloqueio, a gente até falou isso
no primeiro vídeo, é quando você tem uma mentalidade que joga contra a abundância. Tipo, eu não quero dinheiro porque eu não quero me tornar chato, não quero me tornar nojento, ou eu tenho medo do que eu posso me tornar se eu enriquecer, né? Talvez, quando você tente se enxergar em situações melhores, né, desconfortos aconteçam, não tem problema. Só que a gente precisa trabalhar nesses desconfortos, porque eles são bloqueios, né? O quarto, pessoal, o quarto bloqueio refere-se a uma questão de desordem, de caos e de drama. A Mary pergunta: como é que você organiza as suas finanças? Questão de papeladas em casa, no trabalho, como é que está organizado? Como é que está organizada a tua carteira? O dinheiro na sua carteira, os cartões de crédito. Parece bobeira, mas não é. É preciso limpar essa desordem, esse caos, esse drama da sua vida, né? Para quê? Para que a gente esteja de fato em harmonia com a abundância. É dessa forma que a gente vai se conectar com a abundância, né? Talvez de repente passe na nossa cabeça assim de querer culpar o próximo, o nosso companheiro, a nossa companheira, enfim, as pessoas da nossa família que estão à nossa volta por conta desse caos, desse drama, dessa desordem, né? A ideia aqui não é se livrar das pessoas perto de você, né? Mas sim mudar a sua frequência. Lembre do gráfico, eu postei esses dias, dei uma olhada lá na bio, para vocês lembrarem. A gente tem que estar sempre acima de 500 pontos. A gente está falando de sentimentos de amor, de paz, de iluminação, né, para que a gente entre numa vibração e numa frequência correta, tá? Já o quinto bloqueio, pessoal, é um oculto. Já o quinto bloqueio oculto, pessoal, é o medo de perder, né? Você tem medo de perder o que você tem, né? Às vezes está lá no nosso subconsciente, né? Você pode, sei lá, de repente perder alguém, caso você tenha mais dinheiro, perder as pessoas que você valoriza, a sua família, perder a sua espiritualidade, a sua paz, a sua simplicidade, as amizades verdadeiras. Você tem medo, talvez, de enriquecer e as pessoas se aproximarem de você só porque você está nessa condição e aí você acaba adquirindo pessoas e falsas amizades para você. Pessoal, medo, dúvida, preocupação certamente nos desconecta da vibração dos recursos que queremos. E aí, é importante, pessoal, conforme eu vou falando aqui, a gente já está indo para o sexto, vão anotando, se precisar voltar, volta. Se de repente vocês pensarem que vocês têm um ou outro bloqueio, é importante anotar para depois a gente fazer o trabalho de limpar esses bloqueios, tá? E aí o sexto bloqueio é quando você alimenta ressentimento. Sabe quando você se sente culpado, acusado com coisas do passado, quando você fica sentindo aquela dor? Se você tiver na sua mente assim, tipo no teu pensamento que alguém errou com você ou te tratou de forma injusta, isso é um bloqueio, né? Todo mundo, pessoal, já foi machucado, já se sentiu culpado, é comum esse tipo de bloqueio, faz parte da experiência humana, né? Mas a gente tem que dissolver isso, né? E aí, vocês já se identificaram com esse especificamente? Vão lembrando de anotar, hein? O penúltimo, a gente está chegando no sétimo, já no penúltimo, é quando a gente foca no que está faltando. No que está faltando na sua saúde, nas suas relações, na parte financeira. Será que é nisso que você anda focando? Quando a gente foca, pessoal, no que está faltando, o que a gente cria? Lembrando que tudo é criado duas vezes. Quando a gente foca no que está faltando, a gente cria falta, né? E o que queremos e o que sonhamos não está na mesma frequência que a falta, né? Essa é uma dica que a Mary dá e vale a pena já anotar e praticar todos os dias, que é a questão de gratidão, né? A gente tem que trocar a reclamação por vibração positiva. A gente tem que agradecer, na verdade, o que a gente tem todos os dias, ao invés de ficar reclamando o que está faltando, né? E o oitavo e último bloqueio, pessoal, ele é fantástico. Às vezes a gente acha que a gente está pensando e que a gente está vibrando corretamente, que está tudo bem, mas as coisas não acontecem. E a grande verdade é que por uma questão de sintonia muito fina, a gente acaba não atraindo. Por quê? Porque a gente está no mindset de quero ter, né? Eu quero ter um corpo melhor, eu quero ter um emprego melhor, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter um companheiro bacana e assim por diante, né? Perceba que quando a gente fala assim, eu quero ter, qual que é a situação atual, né? O que teu mindset, teu subconsciente vai pensar? Vai pensar na falta. Se eu quero ter, é porque eu não tenho,
né? O primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se colocar na posição de ser o que a gente quer ser, né? É questão de vibração, de mindset, né? Então, pessoal, agora que a gente passou por esses 8 bloqueios, a Mary traz uma ferramenta importante para nos ajudar a limpar esses bloqueios, né? A gente vai fazer isso através de repetição, de afirmação de frases com sentimento. Lembre do gráfico, né? Então, peguem um papel, um post-it e colhem aonde vocês acharem melhor. No espelho do banheiro, na carteira, na bolsa, num lugar que você possa acessar 1, 2, 3, 4, quantas vezes for possível por dia, tá? E aí formule frases como se você já estivesse em posse do que está bloqueando. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Imaginar que eu queira vender um apartamento, tá? Eu não posso ficar pensando que eu quero vender esse apartamento, porque quando eu vender esse apartamento, o dinheiro eu vou utilizar para fazer tal coisa. Não. Lembra, é um bloqueio 8. Quando você quer ter, você tem falta e você está vibrando a falta. Você não vai atrair o que você precisa, né? Então, caso vocês queiram, como a gente está falando de 8 bloqueios, de repente vai ter um ou outro bloqueio que vocês vão pensar e falar, pô, Bruno, mas não está nessa lista de 8, não tem problema, é possível que aconteça, tá? Já aconteceu comigo, então assim, me mandem no direct, compartilhem, enfim, respondam nesse vídeo e a gente vai trocando, a gente vai acertando para que vocês construam a frase da melhor forma possível. Tá? A inteligência infinita ela é muito sábia e a gente precisa, de forma muito disciplinada e correta, falar as frases da melhor forma possível, porque talvez, pessoal, é engraçado, conscientemente no começo, pode ser que você não sinta que está fazendo efeito, mas a verdade é que o seu subconsciente vai começar um trabalho aí de mudança de frequência e vibração e você vai conseguir perceber esse resultado, tá? Então, pessoal, assim, de forma bem resumida, o que vocês precisam é encontrar nessa lista de 8, ou talvez fora dessa lista, os bloqueios que vocês têm, né? Aí vocês precisam fazer uma frase, 2, 3, depende da quantidade de bloqueio que vocês têm, muito parecida com o exemplo que eu dei, lembrando que não é no eu quero ter, vocês têm que fazer frases como se vocês já tivessem em posse do que vocês realmente desejam atrair para a vida de vocês, e aí repetir essa frase 2, 3, 4 vezes por dia, o máximo que vocês puderem, colocando sentimento, até que isso se torne uma rotina. Eu adoro dar o exemplo de escovar o dente. Hoje a gente escova o dente sem pensar que estamos escovando o dente. Vai chegar um momento que a gente vai repetir, a gente vai pensar de uma forma que a gente não vai nem perceber que a gente está pensando. Isso vai ser natural, e quanto mais natural for, quanto mais sentimento a gente colocar, o resultado com certeza virá, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse resumão que fiz. Se você de repente identificou aí algum amigo que tem esses 8 bloqueios, marque esse amigo, responda marcando esse amigo, assim você ajuda ele também, me ajuda também divulgando esse conteúdo, meu propósito, né, que é levar para as pessoas a consciência dessas dimensões espiritual, intelectual, física e emocional. Tá? Na próxima semana eu vou trazer um resumão da terceira aula. Estou bem empolgado aí com a Masterclass da Mary Morosen. Eu vou terminar às 8, mas a próxima semana eu trago a terceira, tá? E nos próximos dias eu conto qual é o tema dessa terceira aula, tá bom? Desejo a vocês uma semana muito iluminada e cheia de agoras. Beijos e abraços. Valeu, pessoal!